Dele, radialista, jornalista, publicitário, Nerivaldo Ferreira, um dos grandes nomes da comunicação da Bahia e de Sergipe, que está presente conosco no lançamento de um livro. Nerivaldo, que tem uma experiência muito grande nos meios de comunicação e que já há alguns anos tem colocado esta experiência para ser utilizada em campanhas políticas, e vai conversar um pouco conosco. Antes de falar, claro, sobre o lançamento do livro, vou falar com ele aqui um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua história. Nerivaldo Ferreira, alegria reencontrá-lo. Muito obrigado por vir ao estúdio da Rádio Clube. Como é que vai, amigo? Tudo bem? Boa tarde. Grande satisfação, Júnior, voltar aqui à Rádio Clube, estar com você, Toninho, seu filho. É uma grande satisfação, porque a gente tem uma história juntos também, trabalhando juntos na comunicação. Eu trabalhei também, tive a honra de trabalhar com o Toninho, esse grande radialista, operador. É pau pra toda obra esse Toninho, né? E ele, o tempo vai passando, ele vai ficando mais bonito. Não sei qual é o segredo. Eu sempre digo com ele, eu não sei o que é que ele usa, mas é algo que a gente não descobriu ainda, né, Nerivaldo? Não, sem dúvida. Você também está muito bem. E, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, e as experiências do nosso cenário de comunicação. Você é um daqueles que de tudo um pouco você mexe, né? Fala nisso, Nery, como é que a comunicação entrou na sua vida? A comunicação veio por meio do cinema, né? Eu comecei fazendo cinema. E o cinema terminou me levando para ter esse contato com câmeras, com filmagem, enquadramento, iluminação, me levou a estudar sobre cinema, e o cinema me levou a conhecer sobre essa possibilidade de trabalhar com câmeras. E eu sempre fui sensível a essas questões sociais voltadas à desigualdade social, e a gente vem de uma família muito pobre e passou por muita dificuldade. Então, quando eu me vi com esses equipamentos e essa técnica de trabalhar com cinema, eu não aguentei não poder fazer nada, ficar parado e não poder fazer nada. Então, utilizei a técnica do cinema para poder fazer alguns tipos de documentários. Então, isso comecei dessa forma. Em que ano, Nery? Bastante tempo, Júnior, lá para no ano 2000, 2001, E o que foi que despertou em você esse lance de mexer com o cinema? Cinema, porque eu praticava artes marciais, eu fazia Kung Fu e eu era fã de Bruce Lee. Sim. Eu já praticava a arte marcial que Bruce Lee praticava, só faltava cinema, né? Então eu inventei de fazer cinema. E a primeira câmera, como foi? A primeira câmera foi emprestada de um amigo meu, não tinha estrutura para isso, então ele me emprestou essa câmera e a gente iniciou fazendo esse trabalho. E olha que a gente está falando de coisas que eram muito difíceis na época, muito difícil. Imagina a sua alegria na hora de pegar uma câmera, né? É muita emoção, porque a câmera você consegue captar imagens e consegue fazer mágica com câmera. E numa época que hoje a rede social permitiu que todo mundo saiba operar a câmera de um celular, mas antigamente uma câmera era como se fosse uma arma. E fazer as pessoas participarem, como é que foi, né? Era fácil, eu sempre tive facilidade em poder trabalhar com gente, com pessoas e convencer as pessoas. Eu sempre tive essa facilidade de fazer com que as pessoas enxergassem o que tem de melhor em qualquer coisa, entende? Então eu nunca tive dificuldade em relação a isso. E essa produção de filme lhe deu a oportunidade de receber prêmios também, né? Sim, eu representei a Bahia em 2 estados, em São Paulo e também em Tocantins. Foi o único cineasta do estado da Bahia representando do cinema de Bordas, que é o cinema independente. E a gente ficou em 2º lugar em Tocantins com o filme Sede e Fome. Tem no YouTube disponível para as pessoas que quiserem acompanhar. E também em São Paulo a gente ganhou uma página inteira do jornal Folha de São Paulo. Ô Nery, me conta aí essa experiência de você aqui, vivendo aqui, fazendo a sua produção, e ao chegar lá na nata, né, da área do cinema, como é que foi aquilo ali? Então, eu sempre fui um pouco ousado e continuo sendo até hoje. Então eu nunca me senti, por exemplo, diminuído, pequeno ou menor, mesmo quando estou ao lado de quem é grande, né? Então, assim, eu nunca tive dificuldade. E nesses festivais de cinema tinha muita gente bacana. Por exemplo, eu tive contato com o Matheus Nastegali, do Alto da Compadecida. Em Tocantins a gente teve transmissão da própria TV Globo, que estava lá fazendo transmissão ao vivo. Então, assim, eu nunca tive dificuldade. Eu sempre me senti grande, porque é aquela coisa, eu não posso ser, por exemplo, um diretor de cinema Spielberg, eu não posso ser, mas ele não pode ser eu também. Então ele tem as qualidades dele, eu tenho as minhas. Então eu sempre me senti assim. Mesmo porque com a mínima
condição que se tenha, se faz grandes transformações. O que é que você conseguiu? Tanto é que você foi premiado, né? Ô, Nery, e o rádio depois? Como é que entrou aqui? O rádio vem por essa cachaça mafumada que a gente por conta dessas denúncias que eu fazia, documentários, mostrando essa realidade no cinema. No cinema eu fui fazer documentários e o documentário me levou. Um amigo meu disse: leva muito jeito para a televisão. Eu ficava imitando a forma de narrar os documentários. E eu ficava copiando ali alguns. Ele disse: você leva muito jeito, você tem que pegar, agora tem que estudar. E aí me incentivou a estudar. Eu fui fazer aquele velho curso lá em Itabuna, Ilhéus, e passei um ano estudando, fazendo esse curso. E fui parar no jornalismo por conta disso. E com isso lhe abriu as portas também para a televisão, né? Abriu as portas para a televisão e abriu as portas para o que eu faço hoje, por exemplo, que é comunicação política. Em relação à questão da comunicação política, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que ele é importante, está na vida das pessoas diariamente. Tem evidentemente as observações da população, mas dos profissionais, você é um profissional da área de comunicação. Vamos lá, você trabalha com campanhas políticas voltadas para prefeitos, deputados, vereadores, governo. Como é que é a ideia para trabalhar essa questão, principalmente nos dias atuais, hein, Nerivaldo? A comunicação política, ela é bem parecido com o trabalho de um médico, especialmente falando como consultor político, como marqueteiro político. Não existe comunicação política assertiva se não houver pesquisa. O médico, quando o paciente chega no consultório dele reclamando que está sentindo uma dor, o médico submete esse paciente a exames. A gente que trabalha com marketing político, a gente faz pesquisa. Então, se você me contrata para fazer a sua comunicação política no seu município, porque você pretende ser candidato, ou porque você já está no mandato, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar. E aí existem duas metodologias de pesquisa que a gente trabalha, que é a pesquisa quantitativa, que a gente levanta o quanto as pessoas gostam de você, o quanto você é conhecido, o quanto é rejeitado, se você é aprovado em determinado setor, se é rejeitado, o quanto é rejeitado, e a qualitativa, que mostra o porquê você é rejeitado. Digamos que a população enxergue que a sua gestão, a saúde tem lá 60% de rejeição. A pesquisa quantitativa mostra o quanto. A qualitativa, ela mostra o porquê daquela rejeição, onde é que está o problema. E aí agora a gente cria as estratégias de comunicação, de marketing, de publicidade, de posicionamento de imagem, para poder tentar resolver aquele problema. Porque o marketing, ele é diferente um pouco da publicidade, né? Explica aí pra gente. A publicidade, ela empurra a venda a qualquer custo. O marketing não, ele procura satisfazer, ele tenta entender qual é o seu desejo, o anseio, a sua necessidade, o seu problema, e ele encontra a solução para satisfazer aquele desejo seu. Então é totalmente diferente. Às vezes a gente escuta por aí a pessoa dizer: e a jogada de marketing? Como se o marketing fosse uma coisa falsa, mentirosa, que tapeia, engana as pessoas. Não é. O marketing é o contrário, a gente descobre qual é o problema que as pessoas têm, a dor que as pessoas sentem, e apresenta uma solução para satisfazer a pessoa em relação àquilo. Então, bacana o que você está falando. Se não existe satisfação, não existe marketing. Bacana o que você está falando, porque é importante que as pessoas entendam, principalmente aqueles que são do cenário político, que existe o trabalho do profissional como Nerivaldo Ferreira e outros que realizam esse tipo de ação durante aquele período que é da campanha eleitoral, e tem também depois da campanha eleitoral, né, Nery? Não é só na campanha eleitoral, porque depois é importante ele poder se comunicar. Claro que o uso das redes sociais, elas são muito boas, mas tem gente que não sabe usar as redes sociais, né? É porque a gente chama isso de marketing permanente. O indivíduo, ele é político, ele precisa do marketing acompanhando o tempo inteiro. O marketing eleitoral é aquele que acontece apenas no período eleitoral, no período de campanha. Mas o que se sustenta mesmo é a reputação. O eleitor, ele não vota em quem não conhece porque não confia. Então, se o cara bate na sua porta 1h da manhã dizendo que o carro dele quebrou e ele precisa do seu carro emprestado, se você conhece ele e confia, você empresta o seu carro. Mas se você não conhece ele, você não empresta o carro. Então, o voto é semelhante a isso. Então, o fortalecimento da reputação, o quanto você é conhecido e confiável, isso influencia muito no processo eleitoral. Então, assim, as pesquisas, ela mostram todos esses números, esses dados, e faz com que a gente possa criar estratégias de comunicação e publicidade, posicionamento de imagem,
para que você possa entender qual é a dor das pessoas e qual é o problema. Existe uma diferença grande, Júnior, entre dor e problema. O problema, a dor de quem vive numa rua sem pavimentação, o problema é a falta de pavimentação. Mas a dor das pessoas não é a falta de pavimentação, é a poeira, é a lama, é a pessoa que deseja comprar um móvel novo e não compra porque a poeira termina destruindo. O cara que entra com a moto para dentro de casa, porque às vezes não tem nem garagem, bota a moto na sala de casa, chovendo, a lama suja a casa toda. Aquilo é a dor que as pessoas sentem. Então, você identificar qual é a dor e qual é o problema, e você se posicionar, essa é a forma correta de se trabalhar. Odélio, a gente tem visto aí que os gestores, alguns, eles evidentemente têm que trabalhar a questão da imagem deles. E recentemente o Supremo Tribunal de Justiça acabou trazendo uma informação que é interessante, que a gente está na área, a gente vê, e às vezes é até difícil você conversar com os gestores como se eles não quisessem aceitar, que é deixar muito claro de que a imagem institucional da prefeitura, usada através das redes sociais da prefeitura, é para aquele sentido. E alguns acabam reutilizando aquela imagem na sua página pessoal, o que acaba configurando um grave problema para os gestores. Por que mesmo sabendo disso, alguns insistem ainda de linkar essa imagem, ao invés de mostrar o trabalho dele da forma que se é orientado? Porque ele tem um departamento jurídico ao lado dele, né, Nery? Esse é um problema que acontece há bastante tempo e que tem consequência, como teve aí recentemente. Isso. Essas consequências existem. O que acontece é o seguinte, Júnior, não é proibido o gestor, o prefeito, ele fazer publicidade na sua rede social. Não é proibido, ele pode sim ter uma equipe acompanhando ele, visitando uma rua, a pavimentação, a inauguração, não tem problema. O problema é quando o gestor utiliza a equipe de comunicação que recebe o dinheiro da prefeitura, dinheiro público, aqueles profissionais, os equipamentos, e utiliza para um benefício próprio, da sua própria imagem. Ou seja, você tem que ter a equipe de comunicação, uma agência contratada pela prefeitura, para poder fazer o trabalho de comunicação da prefeitura, e você tem que ter uma pessoa contratada pessoalmente, como pessoa física, para exercer um trabalho para você. Você não pode utilizar o dinheiro público da prefeitura, que é pago para aquele profissional fazer o trabalho da prefeitura, utilizar em benefício próprio. E aí é onde é que está todo o problema. E que problema, viu? Problema grave, improbidade administrativa é grave. É grave. Agora são 13 horas e mais 15 minutos. Nerivaldo, em relação a esse trabalho que você realiza antes e durante as campanhas eleitorais. Ano que vem a gente terá já a campanha mais uma vez, né? Vai estar aí na praça aí deputado estadual, deputado federal, senador, governador. Como é que é esse trabalho já? Você vem de uma campanha agora eleitoral, vereador e prefeito. Próximo ano já uma nova fase. Como é que é esse trabalho aí? Como é que é feito? O trabalho de marketing político para governador, presidente, é um pouco diferente de quem faz campanha em cidades pequenas, como a nossa aqui, da nossa região. Porque num universo maior, a nível de estado e a nível de Brasil, o marketing ele chega a influenciar até 70%, 75%. Se necessita mais do marketing. Em cidade pequena, não. O marketing pode ajudar de 20% a 30%, dependendo do trabalho profissional que seja feito. Ele tem a capacidade de ajudar um candidato. E por que isso? Porque a nível de Brasil, universo maior, Júnior, o que acontece é o seguinte: o candidato não pode sair por aí apertando a mão de todo mundo. Ele não consegue vir em Tobias Barreto, ele não consegue vir em Itapicuru, presidente Lula, Bolsonaro ou quem quer que seja, ele não consegue. E governador também não consegue. Então, o que é que acontece? Ele precisa muito da comunicação, fazer com que a comunicação, utilizando os meios de comunicação, seja a internet ou televisão, alcance esse público. E aí é por isso que se estuda os grupos. Se estuda os grupos sociais, para poder atingir esses grupos sociais. Então o marketing é fundamental num universo como esse. Cidade pequena, não. Cidade pequena, o marketing, a população exige mais a presença do candidato. O contato direto com o eleitor, ele é muito mais importante do que esse processo de comunicação. Então,
É por isso que eu estou dizendo, num universo maior como presidente e governador, o marketing tem uma importância de 70% a 75%. Em cidades pequenas, de 20% a 30%, dependendo do profissional que faça esse trabalho. A gente sabe que a prefeitura tem várias secretarias, órgãos que são linkados ali para a realização do trabalho, e às vezes algumas campanhas publicitárias, elas não ganham a dimensão ou não atingem da forma como se deveria. Como é que se deve trabalhar isso? Porque a gente sabe que todo dia, por exemplo, você pega uma assistência social, tem uma infinidade de situações. Você pega a saúde, também tem. Você vai indo para cada secretaria, elas têm um amontoado de trabalhos realizados aí. Como é que isso deve ser feito para massificar? Porque às vezes assim, as pessoas dizem, eu não estou nem sabendo determinada campanha. E aí, Nery? Na verdade, falta profissionalismo de verdade. Então, os gestores, eles vencem a eleição e colocam qualquer um para poder fazer aquele trabalho. E não é assim, existe metodologia, tem que ter coordenação para poder exercer essa função e esse trabalho. Porque o político, ele acha que só a propaganda em si, ele aparecendo em todo lugar, ele aparecendo, isso é suficiente, e não é. Porque no final das contas, o que se sustenta de verdade mesmo é a entrega real. Se a gestão ela não tem entrega real do serviço, não adianta você ter a melhor publicidade do mundo. Não adianta você estar na cidade inteira no outdoor dizendo que a infraestrutura está uma beleza. Não adianta você estar em impulsionamento em rede social, televisão, rádio, dizendo que a saúde está uma maravilha. Quando o cara chega no posto de saúde, ele sabe que não é. Então, não é você ter a melhor publicidade do mundo, o vídeo perfeito. Não é isso. Você tem que ter entrega real. 3 coisas são fundamentais nesse processo. A gente chama-se de tripé do bom mandato, que é gestão, política e comunicação. Gestão para você entregar as entregas que você prometeu na campanha e que a população necessita de verdade. Isso só se faz com uma boa equipe de trabalho. Política para você poder se relacionar com a sua base, com a sua militância, o relacionamento tanto na cidade quanto na capital, com as lideranças. E comunicação para você poder comunicar essa sua ação e esse seu trabalho. Esse é o tripé do bom mandato. E a matemática é simples, o cálculo é 33% para cada. Se você faz mais comunicação dizendo que está bom e não faz gestão, não dá certo, a população vai saber que não é e não se sustenta. E a gente vê muito por aí, né? Às vezes o governo faz muita propaganda, mas não tem entrega real. Se você faz só entrega, e eu já conheci várias gestões que entregou muita coisa, que fez bastante coisa, mas que não comunicou bem, não informou bem, as pessoas terminaram não sabendo que existia aquele trabalho, terminou sofrendo e pecando. Se você faz só obra, e eu já ouvi essa frase e aposto que você já ouviu também, só obras não vence eleição. Porque só você fazer obras e você também não fazer o bom relacionamento político, o entendimento com a sua base, com o eleitor, você não dá manutenção a isso, só obras terminam não vencendo a eleição. Ô Nerivaldo, o que passa na cabeça dos políticos? Digo isso porque você trabalha em várias campanhas políticas já há um bom tempo. O que passa na cabeça de alguns políticos, prefeitos principalmente, que eles acabam abraçando gregos e troianos, daqui a pouco são líderes comunitários, representantes de associação, quer dizer, fica aquele guarda-chuva cheio de pessoas dentro da administração municipal, a máquina fica pesada e eles ficam sempre replicando a mesma coisa, como se dizendo que o prefeito está trabalhando, que a máquina está andando, que as coisas estão evoluindo e que aparenta ser uma espécie de uma maquiagem. Mas quando as pessoas que conhecem informação buscam os dados através dos portais da transparência, ou dia a dia trabalhando com as pessoas, veem que não é bem assim. Por que eles pensam dessa forma? Seria assim, dizendo assim, eu vou ter uma maioria, vou ter, por exemplo, a Câmara Municipal, a maior parte na minha mão para não ter problema, e vou tocando do jeito que vai, porque tudo isso custa um preço, e a gente sabe que é um preço muito alto, e a gente vê cada vez mais os gestores com a cuia na mão reclamando lá em Brasília que precisam de socorro. O que passa aí na sua visão, na cabeça desses gestores? O político, ele cai sempre na bolha, aquilo que a gente chama de bolha, e a única forma de você furar a bolha é fazendo pesquisa. A gestão que não trabalha com pesquisa, ele termina vivendo naquela bolha. Ele se relaciona sempre com aquelas mesmas pessoas, vai num povoado, é sempre aquelas mesmas pessoas que são apoiadores, pessoas que são incapazes de dizer aquilo que desagrada ao gestor. E aí ele termina ficando encastelado. E aí a gente chama de síndrome do encastelamento. Interessante ele isso. Ele se sente encastelado, como se estivesse em um castelo. Um rei dentro de um castelo. As pessoas que chegam, só chegam para dizer, rapaz, você tá bom demais no povoado. Ave Maria, aquela obra ficou linda. Ele não vai dizer nunca que teve algum tipo de reclamação. E aí ele cai naquela bolha ali e no final termina sendo prejudicado. Então as pesquisas, ela ajuda você a sair daquela bolha e a enxergar a realidade em sua essência. Só as pesquisas, com a pesquisa que você consegue descobrir o sentimento real da população e alinhar o seu trabalho.
Porque se a população enxerga que a saúde é o principal problema, é preciso investigar e saber como assim saúde? É a falta de médico no hospital, é a falta de medicamento, é o atendimento, é o quê? Qual é o problema da saúde? É preciso investigar isso para poder melhorar a saúde, senão você não tem o reconhecimento da população, a satisfação e a aprovação popular que você tanto precisa. 1h22, você que está ouvindo o Jornal da Rádio Clube de Itapicuru, Derivaldo Ferreira, que está lançando um novo livro. Vamos falar um pouquinho sobre o lançamento deste livro, a experiência que você está colocando nele aí, Derivaldo. O livro A Prova Gestão, ele surge justamente disso, trabalhando há cerca de 20 anos com comunicação política. Eu percebi que quando a gente faz pesquisa em alguns municípios, tá lá, a saúde tem 60% de rejeição. E quando você vai investigar na pesquisa qualitativa, a gente descobriu que não é a falta de médico no hospital, não é a falta de medicamento, às vezes não é a falta de exame, até tem exame, transporte para poder levar as pessoas. Quando a gente vai investigar, trata-se do atendimento, a forma como as pessoas são tratadas, porque existe uma grande diferença entre o atendimento e o tratamento. O atendimento, quando você chega num hospital, por exemplo, você chega no hospital, você é atendida pelo médico, você consegue fazer o exame, você consegue ter as informações que você queria e você vai embora. Só que tem o atendimento e o tratamento. Às vezes você é atendida pelo médico, faz os exames, mas você não teve o tratamento devido. A pessoa tratou com impaciência, a pessoa não lhe olhou nos olhos, a pessoa não lhe tratou com acolhimento devido. Então você teve o atendimento, mas você não teve o tratamento devido, e a pessoa sai falando mal. E aí, quando você vai ver isso, cria uma rejeição tamanha na gestão pública. E você vai ver que não é falta de estrutura, às vezes até tem a estrutura física, tem os exames, tem o médico, mas não tem o atendimento devido, o acolhimento, que é aquela coisa de você ter empatia. E quando a pessoa chegar no departamento público, você se colocar no lugar dela, da outra pessoa. Dizer, se fosse eu que estivesse aqui, como era que eu queria ser tratado? Se fosse meu filho, se fosse minha mãe, se fosse meu pai doente aqui, como é que eu deveria receber essa pessoa? Como é que eu queria que fosse tratado? Então, essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, tem uma série de problemas que acontecem, e no livro A Prova Gestão eu falo isso das pesquisas, criei uma metodologia, que é o método A Prova Gestão, onde eu ensino como é que você resolve esse problema. Porque, Júnior, o gestor, o cara vence a eleição, vira prefeito, e aí você vai atender no posto de saúde, você vai atender na porta da prefeitura, você vai, coloca as pessoas ali no setor público, que vai cuidar das pessoas, que vai recepcionar as pessoas, mas esquece de preparar essa pessoa, capacitar ela, dizer qual é a função dela. Então qualquer pessoa pode estar ali atendendo aquela função. E quem está ali no balcão está representando a gestão, está representando o prefeito. E quando as pessoas são maltratadas e as pessoas percebem, você não precisa nem abrir a boca, olhar o gesto, isso de estudo, as pessoas saem dali, ela esquece o nome da atendente ou do atendente que atendeu ela mal, que tratou mal. As pessoas esquecem, mas ela não esquece nunca, jamais, a forma como foi tratado, o que ela sentiu ali, e ela sai falando mal, não é do atendente não. Pô, a atendente me tratou mal, ela sai falando mal da gestão, ela sai falando mal do setor, ela sai falando mal do prefeito. Nery, você me fez lembrar uma certa vez, quando eu era secretário de comunicação em Tobias Barreto, passei uma cena que foi forte para mim. Me informaram que existia 2 homens que estavam me aguardando, e quando eu cheguei na sala para conversar com eles, um estava escorado na parede, quase deitado, e o outro veio no balcão, né? E eu os atendi, disse, bom dia, sejam bem-vindos, disse meu nome, disse a função, como é que eu posso atendê-los, como é que eu posso ajudar? E um sorriu, e o outro disse, olha, a questão é o seguinte, a gente está vindo de longe, a gente trabalha com circo, tal. E aí ele começou a contar como é que ele precisava para chegar na prefeitura. O senhor quer uma água, um café, sente aqui. Resumindo, depois o que riu, disse para mim, Júnior, sabe foi que eu ri? Não tenho nem ideia. Disse, eu achei interessante a forma como o senhor nos recebeu, porque isso não é comum nas prefeituras onde a gente passa. Nós somos muitas das vezes esquecidos, escanteados. O que ele disse realmente ali me faz lembrar o que você falou, né? Às vezes falta esse atendimento. Não é que eu seja melhor do que ninguém não, mas eu estava ali para servir aquelas pessoas, e a gente observa muito, e aqui através do rádio, a gente ouve muito essa reclamação de que, inclusive, o Ministério Público em Tobias Barreto chegou até a colocar
lá na própria unidade de ponto atendimento, uma alternativa para que a população pudesse dizer, olha, fulano de tal não tem me recebido bem. Então, quer dizer, o Ministério Público já está sabendo dessas ações. E por que, e você vê só, essa sua decisão de tomar esse livro com a sua experiência, é claro que ela foi fundamental. Mas o que é que acendeu aquele fósforo? O que foi que fez aquela chama para você colocar realmente na prática para as pessoas entenderem? Porque estrategicamente, como consultor político, como marqueteiro político, eu tenho que pesquisar e eu tenho que apresentar a solução. Ou seja, viu na prática mesmo? É, na prática, em vários municípios. No livro eu falo de vários municípios que a gente enfrentou esse problema. Então, em vários municípios como profissional de marketing, eu tenho que pesquisar, fazer as pesquisas e eu tenho que apresentar a solução para aquele problema. Então, o método vem dessa solução, de várias soluções que eu tive que apresentar em vários municípios, de como resolver. E que a gente teve um retorno. Então, assim, é uma coisa que foi identificado, foi testado e foi aprovada. Então, está tudo aqui nesse livro. A gente tem uma palestra, uma capacitação que a gente faz, tem um monitoramento que a gente vai no setor, faz a pesquisa, Júnior, ali, saúde é tido como principal problema. A gente faz uma pesquisa, identifica como é que está, faz uma pesquisa de monitoramento, dá capacitação àquelas pessoas que trabalham ali naquele setor, depois volta fazendo o monitoramento para ver se houve evolução, que a maioria das pessoas, é isso que eu falei, elas são colocadas ali no setor, mas ninguém dá nenhuma informação sobre como é que ela tem que tratar, não prepara a pessoa. Treinamento, né? Não tem treinamento. As pessoas que chegam, por exemplo, no setor de saúde, as pessoas chegam estressadas já ali, às vezes devido ao problema, às vezes está sentindo uma dor, às vezes está vendo um filho com a dor, então emocionalmente está fragilizada. E você que está atendendo tem que ter o preparo necessário, o equilíbrio necessário para poder lidar com vários tipos de situações. Então é isso, o método ele surge desses estudos todos na prática e que já foi testado e aprovado. Ô Nery, tem como a gente mudar nos próximos anos essa chamada ideia do pão e circo que vem lá atrás da época de Roma, onde a gente percebe muitas vezes que os programas sociais eles acabam oferecendo às pessoas algo que, a depender da pessoa, fica achando que quer eternamente, e ao mesmo tempo aqueles que gostam sempre de festas. Enquanto isso, como você disse, detecta os problemas na cidade e parece que tem gestores que não se incomodam muito com esses problemas porque querem o pão e o circo, vamos fazer uma festa na cidade, vamos trazer. Você viu as bandas explodindo aí, denúncias de milhões que foram utilizados para festas, enquanto tem cidades aí que a rede de esgoto está caindo aí, que não tem medicamento, não tem atendimento no hospital, que falta algo na área da saúde, que a Secretaria de Obras não consegue nem um saco de cimento. E aí, hein, Nery? É comprovado, o próprio presidente Lula recentemente falou isso numa palestra, que quando o indivíduo, quando a pessoa ela começa a melhorar de vida, seja financeiramente ou intelectualmente, ela deixa de votar no PT. Isso o próprio presidente falou reconhecendo isso, e é verdade, Júnior, quando você vai melhorando, por exemplo, de vida, você começa a ter acesso a informações que você não tinha quando estava, porque existe a pirâmide, né, das necessidades. Tem uma pirâmide das necessidades onde cada indivíduo, dependendo da sua condição financeira, ela está enquadrada nesse nível da pirâmide. Então, quando o indivíduo está na base da pirâmide, que a gente chama que são as necessidades básicas, o indivíduo que está nesse nível da pirâmide, ele só se preocupa com dormir, se alimentar, fazer sexo, as necessidades fisiológicas. Então, quando esse indivíduo, nesse nível da pirâmide, ele tem essas suas necessidades básicas atendidas, eles se conformam, estão satisfeitos. Quando a pessoa passa para o segundo nível, aquelas necessidades que eram tidas como básicas, fisiológicas, já não são necessárias, já não se conforma. Ele já quer desejar outras coisas. Então, existe esse nível na pirâmide, e à medida que as pessoas vão melhorando, a internet ela contribuiu muito, o acesso à informação. A gente tinha no país o controle um pouco por parte dos governos em relação às grandes mídias, que controlavam a informação, só jornalistas falavam antigamente. Então, os governos eles tinham o controle dessas grandes mídias e naturalmente tinha mais o controle da sociedade. Só que com a rede social,
Isso terminou transformando cada cidadão em um veículo de comunicação. O cara com o celular na mão, acontece um acidente ali, a gente fazia reportagem antigamente. Se a gente não reportasse aquilo, ninguém sabia. Hoje, quando a gente chega lá, já espalhou nas redes sociais a informação, né? E aí você tem que garimpar, né? Tem que garimpar para poder informar corretamente. Mas, de qualquer forma, essa evolução das redes sociais fez com que as pessoas tivessem mais acesso à informação. E a informação não ficasse controlada na grande mídia. Então houve uma evolução muito grande, e essa mudança no país que a gente acompanhou nos últimos tempos aí fez com que a sociedade tivesse mais conhecimento, e isso é bom. Isso é importante. Um abraço, Jadiel Souza tá mandando um abraço muito especial para você. O Gilson da Silva aqui, boa tarde, tudo bem? Valeu, meu amigo aqui, sou de Rio Real, vizinho de Nerivaldo. O Marivaldo Macedo também, boa tarde. O pessoal do Hotel Rio Real também mandando um abraço. Alô, Silas Santos também, tá mandando um abraço pro nosso Nerivaldo Ferreira, né? Sucesso, meu amigo Nerivaldo Ferreira, excelente comunicador. Felipe Calazans também tá mandando um abraço. Um abraço aí muito especial, muito obrigado aí, viu? Também o Ayrton Guimarães mandando um abraço para o amigo Nerivaldo. Estamos aqui em Salvador em busca de melhoria. Nossa rodovia 349 tá mandando aqui um abraço para o Nerivaldo. Que bom, a galera tá acompanhando, tá assistindo a gente, tá ouvindo aí a entrevista através do rádio, acompanhando através da TV Clube. Ô Nerivaldo, quem é que pode adquirir esse novo livro aí, Nerivaldo Ferreira? Então, o livro ele vai ser lançado em Salvador, na livraria Leitura, no Salvador Shopping, no dia 16 do próximo mês. É um dia de quinta-feira. O evento vai das 4 às 7 horas da noite. É um evento que a gente vai receber os amigos, e eu já aproveito aqui para convidar também os amigos. Você que quiser, puder ir lá tomar um café comigo, já aproveito para lhe convidar, viu, Júnior? Talvez seja difícil fazer o jornal aqui, termina 2 horas, não dá para chegar lá não. E aí vai ser um evento muito especial. A gente tem um relacionamento muito bom, não só com a Bahia, mas com o Sergipe, e assim, é um momento de poder contribuir com esse livro, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a tratar melhor as pessoas, e a gestão também de ter uma melhor aprovação. Olha, fico muito feliz de ter recebido, conheço o Nerivaldo há muitos anos, sempre conversei com ele e sempre disse: Nerivaldo, você é um grande profissional, busque voos mais altos, vá em busca do seu sonho, acredite em você, e o bom é que ele acreditou nele e tem alcançado grandes vitórias. É um profissional dedicado, um cara que está aí, que é aqui da região, tem crescido e ganhado espaço graças ao seu talento e de sua equipe. Nerivaldo, um abraço, Deus o proteja, livre de todos os males, muito mais sucesso à vida, parabéns pelo lançamento também de mais uma história da sua vida. Sementes foram plantadas, os frutos estão sendo colhidos. Deus te proteja sempre, viu, meu irmão? Amém, Júnior, obrigado a você que também acompanhou a entrevista. Obrigado pelo carinho, Júnior. E o livro eu vou deixar aqui com você para você ler. Obrigado, depois eu vou ler mesmo. Depois você me dá um retorno. Eu vou ler, olha, deixa eu contar uma coisa. Eu tive a oportunidade de morar com o Nerivaldo, e a gente conversava sobre muitas coisas. E uma das coisas que eu gostava de ver do Nerivaldo gostava de ler livros, né? O Nerivaldo sempre estava com um livro lendo ali. Como é bom, porque você adquire conhecimento, você aprimora a sua linguagem, você aprende que você tem evidentemente suas limitações de onde você vive, mas quando você conhece outras culturas, isso abre a mente. Isso foi muito bacana. Um dos caras que eu posso dizer que eu conheço assim, que sempre gostou de ler livro, meu amigo Nerivaldo. Tanto é que está fazendo aí mais um livro, né? Um abraço, Neri. Abraço, Júnior. Obrigado pela participação. Agora, 1h35, vou pro comercial, volto já já. A imprensa é uma forte arma contra a corrupção.